É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Ouvinte, boa tarde. No dia do Continente Berço, começamos assim. 7 em cada 10 angolanos vivem no desemprego, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Angola quer trabalhar com jovens e mulheres durante a presidência da UNSAC. Do desporto, Petro de Luanda começa hoje mais uma jornada em busca do primeiro título naval. Internacional, Brasil registra recorde de casos de dengue. Este ano, mais de 3.000 casos foram registados. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 25 de maio de 2024. Durante a técnica, o José Chiputo. A edição é de Janete Meio-Dia. A apresentação é de Fernanda Gonga. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Estimado ouvinte, renovados os votos de boa tarde, 7 em cada 10 angolanos entre os 15 e 24 anos estão desempregados, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. O dado do INE consta do relatório sobre indicadores de desemprego e emprego, que indica que há mais de 3 milhões de angolanos desempregados, um número que corresponde a um aumento de 9,1% em comparação com o ano anterior. Segundo o documento, a população desempregada, comparada ao último trimestre de 2023, aumentou para mais de 5.500.643 pessoas, fixando a taxa de desemprego em 32,4%. Para o economista Pedro Coassa, os números devem-se ao atual contexto do país. O aumento persistente do desemprego em Angola pode ser explicado pelo lento crescimento econômico do país. Trata-se de uma situação relacionada à queda da demanda interna, que foi a base de sustentação do crescimento robusto experimentado pelo país até meado da última década. O lento crescimento gera uma conjuntura de incerteza, a qual, por sua vez, afeta o investimento, reduzindo a geração de emprego. A dificuldade do país na retomada do crescimento acelerado e de redução do nível de desemprego tem a ver com uma questão estrutural. Nas áreas rurais, os homens estão representados em maior número, sendo 61,6% a 59% para as mulheres. O setor informal continua a ser o que mais emprega, principalmente as mulheres, que, segundo os estudos, estão representadas em 88,5% para 70,7% de homens. Já os grupos etários entre 35 a 44 e 45 a 54 anos estão em maior número de pessoas empregadas, e muitas destas trabalham em áreas como agricultura, caça e pescas. Na ótica do analista Pedro Coassa, apesar dos esforços empreendidos, muito ainda deve ser feito para mudar o quadro. A redução do desemprego no curto prazo depende principalmente da política fiscal. Uma desoneração tributária, por exemplo, pode oferecer um alívio financeiro para as empresas, o que pode melhorar as expectativas do mercado e levar a uma retomada dos investimentos. Os efeitos dessas medidas incidem especialmente sobre o desemprego cíclico, aquele nível de desemprego associado à conjuntura. Paralelamente a isso, no longo prazo, a redução do desemprego depende da ocorrência de um ajuste ou mudança estrutural que consiste em 3 processos. O primeiro tem a ver com uma mudança na base produtiva, que possa aumentar a participação das indústrias de médio e alto conteúdo tecnológico na composição do PIB. Por outro lado, em segundo momento, é necessário um ajuste na estrutura de mercado que possa melhorar o grau de concorrência ou competitividade entre as empresas. Ouvíamos o analista e economista Pedro Coassa, que fazia aqui uma análise da recente estatística apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística. Ele dizia que, apesar dos esforços empreendidos para aumentar o nível de empregabilidade, muito ainda deve ser feito para se mudar o quadro. Estratégias para a redução das intervenções cirúrgicas resultantes da doença cardíaca reumática,
que é causada por uma lesão nas válvulas e músculos cardíacos que surgem a partir da inflamação e cicatrizes derivadas da febre reumática, dominou as atenções dos 70 profissionais de saúde entre angolanos e estrangeiros durante 2 dias de abordagem sobre as doenças de países da região da África. Durante o encontro, os cardiologistas internacionais apontaram as vantagens da realização do Congresso e, segundo o diretor do Serviço Cardiovascular do Hospital de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, Valdano Manuel, mais de 100 adultos estão por esta altura a aguardar por uma intervenção cirúrgica no Hospital Dom Alexandre do Nascimento. Nesse momento nós temos uma lista cirúrgica de aproximadamente 100 doentes na lista, aguardando. Obviamente que essa lista não reflete a realidade de todo o país. Há uma necessidade de se treinar mais gente. Por causa do grande número de pessoas que são acometidas com a febre reumática, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, garantiu que perto de 30 profissionais angolanos serão treinados no Brasil para, dentro dos próximos 2 anos, tornar o país autônomo em cirurgia cardíaca. Nós agora formamos equipas de saúde, já não vai só o médico ou o enfermeiro. E mesmo nesse nosso programa de formação estamos a formar equipas de saúde. Vão médicos, enfermeiros, instrumentistas, técnicos de diagnóstico e terapêutico, fisioterapeutas, para daqui a 2 anos o nosso país ter uma equipa completamente autónoma em cirurgia cardíaca pediátrica que operarão crianças recém-nascidas com baixo peso ou não, com cirurgias simples, com cardiopatias simples ou cardiopatias muito complexas. A ministra da Saúde, que falava no final do primeiro Congresso Angolano sobre doenças cardíaca reumática, disse que mais da metade dos 700 pacientes operados nos últimos 2 anos no país tiveram complicações da febre reumática. Inflamação nas articulações, febre, etc. Isto pode ser algum sinal de febre reumática. Dizer também que mais de 50% dos doentes que ocorrem aqui na nossa unidade do Cardeal Dom Alexandre Nascimento operados. Ouvíamos a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que falava no final do primeiro Congresso Angolano sobre doenças cardíaca reumática, que decorreu em Luanda, no complexo hospitalar Dom Alexandre do Nascimento. Estima-se que em cada 1000 habitantes em países da África subsaariana, 10 a 20 pessoas são diagnosticadas com a doença reumática. Das 1.500 residências que estão em fase de acabamento na localidade do Ngolome, cerca de 100 já estão acabadas. A empreitada arrancou em outubro do ano passado, mas as chuvas que se abateram em Luanda contribuíram negativamente para o avanço do projeto, de acordo com o diretor nacional de Gestão Fundiária e Habitação, Almícar Lutucuta, falava nesta sexta-feira durante a jornada de trabalho do Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Como todos nós sabemos, tivemos grandes quedas pluviométricas a nível do país, que tornou um pequeno constrangimento no avanço da empreitada. Nós estamos a fazer a reprogramação dos cronogramas para, pelo menos até no princípio do segundo semestre de 2025, começamos a acomodar as famílias aqui numa situação condigna. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, visitou o troço Catete Maria Teresa, onde está a ser realizado um trabalho de reabilitação da via. Num total de 53 quilómetros de estrada, os trabalhos decorrem a bom ritmo, como fez saber o governante, que, no entanto, reconheceu que se houvesse mais disponibilidade financeira, a realidade dos trabalhos seria outra. Reparar algumas passagens hidráulicas, são 13, construir novas passagens hidráulicas, são 17, leva o seu tempo. Nós queremos fazer um trabalho bom, não fazer um trabalho às pressas, mas o principal é que devemos aproveitar no limite máximo esta época seca, porque há determinados trabalhos que só se fazem nessa época seca. Nós temos hoje o dobro da execução física em relação à execução financeira. Não deve, como disse antes, não deve ela, e o comprometimento com a empresa é isto, não deve ela constituir motivos para que a obra pare.
Na localidade de Cabiri, local onde estão em construção 1.500 casas para o realojamento das famílias que se encontram na zona central do Zango, o ministro Carlos Alberto dos Santos recebeu informações optimistas, segundo as quais, até finais de julho deste ano, estarão prontas as primeiras residências, segundo o fiscal da obra, Petrov Manuel. Há uma previsão da parte do empreiteiro, começar com as primeiras 150 casas e depois graduar isso para o primeiro quarteirão, que são 453 casas. Portanto, acredito que dentro daquilo que é o programa do empreiteiro, eles vão tudo fazer e nós estaremos aqui para controlar, conferir e ajudar de modo que isso aconteça. O ministro Carlos Alberto dos Santos assegurou que a pretensão é entregar às famílias casas com a melhor qualidade possível. Acredito que vamos entregar algumas casas, sim, mas o número, por isso é que eu disse que podemos estar a jogar muito que é para cima. Teremos que fazer as coisas bem, com calma, e como eu também quero aproveitar-se bem o tempo seco, mas fazermos as coisas bem para entregarmos casa condignas para as populações que já sofreram muitos anos, hoje estão em tendas, algumas delas na zona do Zango. E já no Ngolome, o solo não é dos melhores, razão pela qual Carlos Alberto dos Santos entende que, se necessário for, parte das residências desta localidade poderão ser edificadas em Cabiri. O primeiro terreno é mais acidentado que este e o tipo de solos também não é que não pode ser feito, mas dá um trabalho maior que este. Temos de fazer empréstimos dos solos. Vimos que nesta área temos uma possibilidade ainda de expansão, que podemos sim, parte das casas que estavam projetadas no outro lado, nas 1.500 casas do outro lado, passarem elas para aqui. E o vice-governador de Luanda para o setor técnico, Cristino Ndeitunga, assegurou que a conclusão das obras poderão permitir a melhoria de acesso ao Zango. Daqui para frente vamos continuar a acompanhar e apoiar essas ações do Executivo com incidência na nossa província. Qualquer uma delas é importante para a província de Luanda porque virá resolver situações muito prementes. Aqui onde nos encontramos, caso as 1.500 residências estejam prontas e disponibilizadas, iremos resolver o problema da conclusão da via que dá ao Zango 3, do Zango 3 ao Zango 5. Quando concluídas as 1.500 casas do Ngolome, serão entregues às famílias que habitavam no perímetro do novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto, ao passo que no Cabire irão residir as famílias que se encontram na zona central do Zango. Para saudar o 25 de maio, em que se celebra o Dia da África, mais de 40 expositores participam na Feira de Artesanato e Gastronomia Africana, que acontece no município de Viana. No evento está o repórter Simão João, que está a seguir e traz mais informações. Simão, boa tarde. Simão João, boa tarde. Ora, muito boa tarde aos nossos ouvintes da Girassol FM. Dizer que nesta altura a feira que marca a semana do Dia da África já decorre desde o dia 23 aqui nas imediações da Via Expressa, propriamente no Shopping Outlet. É uma feira que de resto está a ser organizada pela Administração Municipal de Viana. Neste momento são vários os feirantes que, portanto, expõem aqui os seus produtos diversos que marcam então aquilo que é a cultura também a nível do nosso país e claro está a efeméride, o Dia de África. Mas agora eu vou à conversa com o diretor municipal da Cultura e Turismo a nível de Viana, Manuel Bessa. Muito boa tarde. Estamos a ter uma feira na qual os expositores têm aqui a oportunidade de poder então, portanto, expor aquilo que são os seus produtos e que marcam efetivamente o Dia da África, uma data extremamente importante para o continente. Sim, obrigado a vossa estação. Dizer que nós, a Administração Municipal de Viana, através da nossa Direção do Turismo e Cultura, vem saudar o Dia do Continente Africano de uma forma muito especial. Dizer que a África é um continente muito importante para nós, somos africanos, a África nos viu nascer e crescer, então tem de ser nós os africanos a fazer por nós. Não podemos esperar os demais, a estrangeiros ou de outras lides fazerem por nós. Portanto, é assim que nós, a administração, para saudar o dia 25, juntamos aqui mais de 50 feirantes e temos vários atrativos. Dizer que está aqui a
comunidade Rasta que trouxeram a sua gastronomia da comunidade. Também temos algumas vendedeiras de roupa africana, temos artesãos, temos também escritores, temos um leque de artistas amantes da arte aqui nessa grande feira, que vai então saudar o Dia do Continente. Para dizer que está dividido em bloco. Na quinta-feira, que foi o dia de abertura, tivemos vários momentos culturais, música da nossa praça. Ontem, sexta-feira, tivemos a comunidade de raça que ocupou a parte cultural das 15 até as 22. Hoje teremos os novos talentos do estilo Kuduro que vão ocupar das 15 até também às 22. Amanhã está reservada para a organização, ou seja, para o shopping ter uma atividade interna. Vamos voltar na segunda-feira com atividades culturais e até ao dia 31. Dizer que nessa altura é uma grande oportunidade para os feirantes. Na verdade, nós a nível do município não temos um local fixo para que eles possam fazer as suas vendas. É uma das grandes necessidades que eles colocam a administração municipal de Viana. Portanto, nós vamos fazer esses eventos quinzenalmente para que possamos juntar os artesãos, as suas viradas, as artes, para que possamos trazer os nossos munícipes aqui. Ok, muito obrigado. Fica aqui o essencial de Manuel Bessa, ele que é o diretor municipal da Cultura e Turismo em Viana, dando conta aqui então desta feira sobre o Dia da África que acontece aqui neste shopping no município de Viana. Portanto, mais de 50 expositores, conforme disse o diretor municipal da Cultura, que estão aqui então a comercializar os seus produtos. É uma feira aberta ao público e, portanto, nós com certeza vamos continuar a acompanhar este mesmo evento que marca as celebrações do dia 25 de maio, que hoje se assinala o Dia da África. Boa tarde. Boa tarde, Simão João, que está a acompanhar a Feira de Artesanato e Gastronomia Africana, que reúne mais de 50 expositores em Viana para saudar o 25 de maio, em que se celebra o Dia de África. Agora, política de Angola e do mundo. Angola responde agora pela presidência do Comitê Consultivo das Nações Unidas para as questões de paz e segurança na África Central. O país assumiu a presidência do organismo nesta sexta-feira. Os dados são com o jornalista Manuel da Cruz. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, que discursou na noite desta sexta-feira na qualidade de presidente do comitê, apontou os principais aspectos sobre os quais Angola se vai dedicar neste período de 6 meses. Uma nota positiva deve ser dada à iniciativa de criação de um quadro normativo de mediação proposto pela CAC, bem como a realização de um fórum sobre a mediação de conflitos na África Central, em conformidade com a declaração de Luanda sobre as iniciativas de mediação na África Central. Do outro lado, a declaração de Luanda a favor da adoção definitiva da estratégia regional e do plano de ação para a prevenção e resposta ao discurso de ódio e incitação à violência na África Central é um instrumento de importância estratégica e preventiva. Por outro lado, o presidente da UNSAC, Tete António, reconheceu que os jovens e mulheres são os mais afetados pelas consequências nefastas de conflitos e, por isso, são chamados como parte da estratégia de Angola no processo de mediação. Reforçamos a ideia da necessidade de envolver cada vez mais as mulheres e os jovens da CAC nos processos da mediação e resolução de conflitos, uma vez que representam a franja da população que mais sofre com as consequências nefastas de conflitos em curso e que periga sobremaneira o futuro do nosso continente. A eleição de Angola como presidente da UNSAC aconteceu ao longo da semana, durante a reunião de peritos que, dentre os outros aspectos, olharam para as situações de instabilidade política no Gabão, Chad e República Democrática do Congo. Durante a reunião ministerial nesta sexta-feira, o discurso de ódio emergiu como um dos temas mais discutidos. Neste aspecto, o embaixador de Angola nas Nações Unidas, Francisco José Cruz, sublinhou a necessidade urgente de abordar e mitigar os impactos negativos do discurso de ódio na coesão social e na segurança regional. Há também uma declaração sobre o discurso de ódio que julgamos ser importante avançarmos com formas de evitar que o discurso do ódio
venha a criar situações incompatíveis com a paz e estabilidade que se pretende na região. Portanto, os trabalhos estão bem avançados. Angola assumiu a presidência da UNSAC durante a 57ª reunião ministerial do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas para as Questões de Segurança na África Central, UNSAC, que juntou nesta sexta-feira em Luanda líderes regionais e internacionais, chefes de delegações e representantes das Nações Unidas para discutir as iniciativas de mediação a nível regional. Aqui a reportagem do Manuel da Cruz. Angola responde agora pela presidência do Comitê Consultivo das Nações Unidas para as Questões de Paz e Segurança na África Central. O país assumiu a presidência do organismo nesta sexta-feira. Seguimos ainda em política. O partido MPLA realiza em Luanda, no distrito urbano do Nova Vida, a 11ª Assembleia de Comissão de Balanço e Renovação de Mandato do CAP 270. No distrito urbano de Nova Vida está o jornalista Francisco Soares, que traz outros dados. Soares, muito boa tarde. Ora viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Acompanhamos a partir do Distrito Urbano do Nova Vida a 11ª Assembleia Geral de Balanço e Renovação de Mandatos do CAP 270, com a presença magnífica do secretário-geral do MPLA, Paulo Pomolo. E vamos à conversa com Miguel de Almeida, primeiro secretário municipal do MPLA no Quilamba Quiache. Boa tarde. O que é que se espera dessa Assembleia que o MPLA realiza aqui neste distrito urbano? Esperamos o fortalecimento dessa estrutura de base do partido, porque essas assembleias têm esse propósito, dinamizar as estruturas para uma melhor inserção a nível da sociedade. Queremos que os nossos CAPs possam, com essas assembleias, fazer o balanço e projetar ações que visam tornar o comitê cada vez mais influente na sua zona de ação. Portanto, o Comitê 270 está a realizar agora a sua Assembleia e o que nós esperamos é que ela decorra num clima de democracia interna e que consiga produzir os melhores resultados possíveis para bem dos militantes e estar preparados para os próximos desafios. Este é o lançamento e a seguir vão para outros CAPs e outros municípios. Exatamente. Hoje nós temos programado cerca de 63 assembleias a nível do município, que vai envolver a participação de cerca de 4.000 militantes, e esta assembleia é de um CAP que tem 56 militantes. No entanto, estão presentes cerca de 40 militantes, que representa o coro necessário para a sua realização, e acreditamos que durante o dia vamos conseguir fazer um balanço positivo das 63 assembleias que estão projetadas para o sábado, dia de hoje. Muito obrigado. Aqui as palavras de Miguel de Almeida, primeiro secretário municipal do MPLA no Quilamba Quiache, a marcar esta 11ª Assembleia de Comissão de Balanço e Renovação de Mandatos do MPLA, que acontece aqui no CAP 270, no Distrito Urbano do Nova Vida. Estas são as informações que temos a passar a esta hora, com informações que vamos, com certeza, trazer noutros passos de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares. MPLA realiza em Luanda, no Distrito Urbano do Nova Vida, a 11ª Assembleia de Comissão de Balanço e Renovação de Mandato do CAP 270. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda enfrenta hoje o Monastir da Tunísia no primeiro jogo da fase decisiva do título da Liga Africana de Basquetebol. As duas equipas têm quase a mesma pontuação, ambas com 50% de vitórias conseguidas. A fase final da BAL está a ser disputada no Ruanda, na BK Arena, em Kigali. O duelo entre o Petro de Luanda e o Monastir acontece neste sábado às 13h30. Em handball, campeões da Madeira clamam por ajuda. E em futebol, tricolores e militares lutam pelo duelo nacional em feminino. Outro destaque também: chegou ao fim a relação entre o treinador-chave Hernandes e o Barcelona. Mais desporto é daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias.
O Brasil enfrenta a pior epidemia de dengue da sua história. Registrou este ano um recorde de 3.039 mortes pela doença, quase o triplo do número registrado em todo o ano de 2023, segundo as autoridades de saúde nesta sexta-feira. O número de mortos pode ser ainda maior porque não inclui as 2.679 mortes em investigação, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. O ritmo da infecção, no entanto, abrandou fortemente após o fim do verão, que é a estação com maior incidência devido ao calor e à umidade, condições que favorecem a proliferação a Aedes aegypti, o mosquito transmissor. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de infecções tem vindo a diminuir gradualmente desde o final de março. A gravidade da atual epidemia é atribuída aos efeitos do fenômeno meteorológico El Niño, que se fez subir as temperaturas e aumentou a precipitação em todo o país. É com a atualidade internacional que colocamos um ponto final neste jornal. Recorde o que foi destaque. 7 em cada 10 angolanos vivem no desemprego, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Angola quer trabalhar com jovens e mulheres durante a presidência da UNSAC. No desporto, Petro de Luanda começa hoje mais uma jornada em busca do primeiro título na BAL. Atualidade internacional, Brasil registra recorde de casos de dengue este ano. Mais de 3.000 casos foram registados. Acompanhou o Jornal da Tarde, edição de sábado, 25 de maio de 2024. Garantiu a técnica o José Chiputo. A edição foi de Janete Meio-Dia e a apresentação de Fernanda Gonga. Boa tarde, fique bem. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.